Boa tarde, meu nome é Milene, eu tenho 22 anos, sou aluna do primeiro semestre do curso de Design de Moda do Centro Universitário Uniateneu. E a gente na tarefa de atividade acadêmica de extensão, a gente vai falar um pouquinho sobre a economia criativa. E para isso eu estou com as meninas que também são do primeiro semestre. A gente vai abordar o assunto e primeiro se apresentassem, né? Como eu já falei, sou a Milene, 22 anos, trabalho na área da moda, né, ainda. Pretendo. Eu trabalho como assistente comercial numa empresa de equipamentos contra incêndio. Boa Boa tarde, eu me tarde, chamo meninas. Leidiane. Pode falar, pode falar. Tenho 36 anos, né? Também curso o primeiro semestre do curso de Design de Moda da Uniateneu. No momento, eu tenho uma oficina de costura e vou ajudar as meninas a falar sobre economia criativa. Boa tarde, gente. Eu sou Ana Vitória, tenho 20 anos. Também estou cursando o primeiro semestre da faculdade de moda e atualmente não trabalho na área de moda, mas pretendo sim. Atualmente eu trabalho como aprendiz no ramo administrativo de uma indústria de aço. Boa tarde, gente. Marja. Eu tenho 30 anos. De formação, sou advogada da faculdade. Agora, Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Nayane, tenho 28 anos. Estou no primeiro semestre, juntamente com as meninas, na Uniateneu, né, cursando design de moda. E a gente vai estar conversando aí sobre a economia criativa. Boa tarde, gente. Eu sou a Sandra, eu tenho 17 anos, faço estágio no provedor de internet e eu também faço design de moda para meninas. Pronto, a economia criativa, ela é considerada uma força transformadora e poderosa do crescimento. Ela é uma das áreas mais rentáveis na criação de empregos e renda mesmo. Um indivíduo, tanto para um indivíduo como para uma comunidade, né? A economia criativa, ela, como o nome já diz, ela é a mistura entre a economia e a criatividade. Bom, vou falar aqui também um pouco. Essa economia criativa é um conceito novo, né? Por isso não há uma definição pronta e única sobre esse termo. Porém, pode-se dizer que, como o próprio nome já diz, né, como a Milene já citou, é unir a economia e a criatividade, possuindo como matéria-prima o capital intelectual, isso carregado de valores. De um lado, nós temos a economia, né, que diz respeito à ciência, que regula a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Do outro lado, nós temos a criatividade, que significa ser capaz de criar algo novo ou transformar aquilo que já se tem. Né? Você utilizar de algo que você já tem e reutilizar, ressignificar, ter a criatividade de inventar também coisas novas, né? E colocar isso em prática para gerar tipo de economia. Falar sobre termos da economia criativa e a indústria criativa, termos que andam lado a lado, só que participam um pouco do outro. Todos acreditam que são sinônimos. A economia criativa é o que a gente já explicou, né? Empreender, ela é o conjunto criam a economia criativa. Pode passar. O exemplo de alguns setores da economia criativa, na indústria criativa, na verdade. Serviços criativos. Todas essas atividades juntas criam a economia criativa.
Eu vou falar aqui um pouco sobre a área do design, né? A área do design trabalha principalmente com isso, falando assim de design de interiores, design de moda. Um que está ficando bem forte agora é o slow fashion, né? Que junta a criatividade com sustentabilidade. E então a gente vê aí as lojas de departamento que elas produzem muito rápido e tentam vender muito rápido. E isso acaba gerando transtornos para o meio ambiente e para as pessoas também, de várias formas. Exemplo, a mão de obra de pessoas que trabalham com esse tipo de produção mais rápida, ela geralmente é uma mão de obra muito desvalorizada, muito barata. E geralmente são em locais que se tem uma necessidade maior, entendeu? São locais, são países ou cidades subdesenvolvidas, né? E geralmente essas pessoas trabalham praticamente de forma escrava. Recebem sim, mas é um lucro muito pequeno por aquilo que eles trabalham tanto, entendeu? E o slow fashion é justamente o contrário. Eles trabalham sim com a criatividade, trabalham sim com a sustentabilidade. Eles procuram valorizar o trabalho de pessoas, da mão de obra das pessoas. Trabalham sim, por exemplo, um artesão fez um trabalho em uma toalha de renda. Essa toalha de renda, se for para uma loja de slow fashion, geralmente, se a loja for realmente de slow fashion, na etiqueta ou no pacote que for a peça, vai estar lá especificado quem foi que fez, quem é a artesã. Às vezes tem até a história da artesã que fez aquele produto, entende? E eles trabalham com a mão de obra, não, com matéria-prima e realmente sustentável, o algodão, o linho, realmente esse tipo de material que não polui tanto o meio ambiente. E além de tentar ao máximo fazer com que o comércio local ele se erga, dê um up, dê uma como é que eu posso falar assim, dê mesmo um empurrão, entendeu? Para que as pessoas consigam vender bem, consumir devagar, né? Porque é um bem que é durável, não é um bem que se acaba rápido, como é um de uma loja de departamento. Quando você compra qualquer coisa na loja de departamento, geralmente é um bem não tão durável assim, porque geralmente é mais barato, porque é algo para ser consumido muito rápido. E o slow fashion, ele trabalha justamente com o contrário disso. Uma moda mais lenta que você use durante anos. É um bem mais caro? É um bem mais caro, mas é um bem mais durável. E tem isso na parte de produtos para casa, tem isso na parte de acessórios, tem isso na parte de roupas. Na parte de acessórios, a gente teve uma live que a professora Carol disponibilizou para a gente, com duas moças que faziam colares. E a loja delas trabalha justamente com slow fashion, trabalha com artesãs que fazem os colares com material mais bem produzido, material mais caro, material que é sustentável. E isso faz com que aquilo fique mais caro, mas que aquilo dure mais e tenha uma modelagem única. Porque como é feito por um artesã, não é feito em larga escala, e sim um material único, ele vai ser sempre diferente do outro. Eles trabalham justamente com isso. Eu achei muito interessante a live, e era justamente sobre isso, a economia criativa, e é um belo exemplo para a gente. Vitória, sobre a parte da sustentabilidade, a economia criativa ela anda lado a lado, porque boa parte das empresas que trabalham com a economia criativa, empresas de pequeno porte, empresas de pessoas que são microempreendedoras,
ela já abre uma janela para que seja um negócio mais sustentável. Porque empresa pequena, sendo só uma pessoa, ela não muitas vezes são pessoas que trabalham de forma independente, até e então elas não trabalham dentro das leis trabalhistas tradicionais. Elas não são uma corporação, empresa, trabalham em larga escala. Elas poluem muito menos e mais o artesão, né? A mão de obra, tudo acaba se tornando um pouco mais caro, eleva o produto, mas justamente porque agrega valor a ele. Uma empresa pequena, ela vai poluir muito menos do que uma que faz milhares e milhares de peças por dia, gasta muita água, gasta energia. Não existe artesanato em larga escala E no slow fashion, meninas, também tem que eles usam muito retalho, né? Eles pegam as coisas e juntam para não jogar fora. Isso ajuda muito o ambiente, porque empresas grandes, elas não ligam para isso. Elas não vão pegar um pedacinho de retalho e juntar para fazer uma roupa, né? E no slow fashion, não. As pessoas pensam nisso. É bem legal. Tem empresas que estão tentando adquirir slow fashion, que a Zara é uma das. Ela está tentando, mas óbvio que é uma marca grande, né? Então ainda não é só isso, mas pelo menos está tendo a iniciativa. Só para complementar o que as meninas estavam falando, é justamente isso, né? A economia criativa, ela promove esse desenvolvimento sustentável e humano, né? Não é algo focado só na economia, só no crescimento financeiro. Então, pelo que eu entendi aqui, a economia criativa, ela tem vários setores, né? Como a Milene estava falando, né? Tem na parte das artes visuais, tem sites, né? Que a galera monta, né? Tipo, sites de games, ou até blogs mesmo. Tudo isso, né? Envolvido com economia criativa. Gente, a economia criativa, ela valoriza muito a questão da ideia, da criatividade, né? A principal matéria-prima da economia criativa é o patrimônio, criatividade. Sobre a economia criativa também, ela valoriza a questão das ideias, da criatividade. A matéria-prima da economia criativa, as ideias e a nossa criatividade, certo? A economia criativa trabalha tem como insumo a criatividade e a cultura, as ideias que a gente tem, né? Sobre isso, é importante a gente valorizar essa questão da ideia e da criatividade, porque, principalmente no mundo da moda, as pessoas se preocupam muito com a questão da costura, a modelagem, esse tipo de coisa, mas tudo vai sair da sua ideia, né? Todo o processo, desde a confecção de uma peça até o final, ela vai sair de uma ideia. Se essa ideia não for boa, não for bem desenvolvida, vai atingir a expectativa que você quer, em questão de saída. Então, a gente vai citar alguns exemplos de como a gente pode visualizar uma economia criativa. Eu vou citar um exemplo aqui das rendas, né? Das rendeiras que trabalham com essa arte manual, né? Ela se adequa, né? Entra nesse espaço de economia criativa por conta que ela é praticamente já a junção, né? Elas têm a criatividade de usar a arte da renda, de usar a técnica que elas têm, né? E aplicar como uma economia para elas, né? A gente sabe que a economia criativa, ela não visa só a parte econômica, só a parte financeira, também cultural. E aí também é onde entra a renda, porque ela tem um valor cultural enorme, né? Onde são passados por gerações, né? As mães passam para as filhas, que é até um estudo que a gente está fazendo, né? No nosso projeto de extensão, e a gente consegue ver nessa arte as ideias das rendeiras, né? Acho que no desenho, na forma, fazer um colar, é fazer um bico, é fazer uma blusa, é fazer um vestido,
tudo usando a criatividade delas, a imaginação, e no final do produto elas têm uma arte que elas podem vender, comercializar, tornando uma fonte de geração de renda para elas. Sobre os setores, gente, da economia, da indústria criativa, como a Leite falou, a indústria criativa em si, ela tenta tanto melhorar, né, impulsionar a economia de um local, assim como também valorizar a cultura, porque muitas vezes a arte, a criatividade, ela está atrelada à cultura de um povo. Só que, dependendo do setor, ela só vai visar realmente a parte econômica. Como a gente vê, tem setores que são, como a Leite falou, atrelados à cultura, renda, o design de moda, ele também está atrelado à cultura de uma pessoa. Agora, também tem setores que são do design de software, de games. Todos eles visam unicamente impulsionar a economia de um local ou de um indivíduo. Fala mais. Pode falar. Tem também a questão das artes dramáticas, né? Mas, enfim, que é a questão de filmes, livros, músicas, que também está muito atrelado à cultura do povo, né? Por exemplo, aqui no Brasil, grande parte da nossa cultura é a MPB, é o funk que cresceu bastante, o sertanejo também cresceu bastante, e tudo isso é economia criativa também, de alguma forma. Só que nesse caso da música, por exemplo, ela visa muito também a questão da economia, né? Tipo, a Anitta na vida, ela é uma grande marqueteira, né? Ela visa muito a questão da economia, mas ela também coloca em prática a questão da criatividade. É tanto que sempre dão vários elogios a ela pelos clipes, pelas músicas e por tudo isso. E dessa forma, eu creio que se encaixa na economia criativa, porque ela junta os dois. Até porque a criatividade traz uma diferença para o produto, né? Seja a música, o livro ou a roupa. Muda, dá um diferencial, faz com que as pessoas busquem mais. Por isso que é tão necessário que a gente tenha ideias e que cumpra elas e parta da criatividade. Aí também a importância do artesanato, né? Como falado da renda, que é o nosso tema que a gente está pesquisando, a gente está em contato com uma rendeira mesmo, lá de Aquiraz. E a gente vê que falta um pouco desse ensinamento da renda, né? Principalmente a renda de bio, que é o nosso tema. A gente pesquisou, é pouquíssimo veiculado, a gente não vê o centro de rendeira tendo cobertura pela mídia, e a gente busca com esse projeto educar, né, a nossa comunidade, informar a respeito da economia criativa para que elas possam aprender e utilizar isso para que principalmente essa questão da cultura, da renda, não morra, não entre em extinção, que é o que está acontecendo e é o que vai acontecer se as pessoas não falarem sobre. A economia criativa, ela abrange 4 principais áreas, né, que é o consumo, que é justamente isso que a gente está falando, da sustentabilidade, da ressignificação do produto que, né, vai estar dando. Tem também as mídias, que está relacionado aí à divulgação do trabalho, né, como é que vai estar alcançando as pessoas, está mostrando o seu trabalho. Tem também a cultura, que está atrelado à história, né, como é que vem sido passado, enfim. E a tecnologia, que querendo ou não, a gente precisa estar se atualizando, né, precisa estar inovando, sem tirar a tradição, sem tirar a cultura. E assim, as pequenas e médias empresas, elas são a maioria, né, que utilizam essa prática, que adotam essa prática, embora as grandes empresas também adotem, né, mas as pequenas e médias empresas que são a maioria, né, que praticam mais. E a premissa o intuito é consumir menos e melhor, né? Você está conhecendo de onde vem o produto, quem está fazendo aquele produto, então dando aquela valorização, né, para o trabalho da pessoa. E assim, a economia criativa, ela amplia o mercado e fideliza o cliente, é justamente isso que eu estava falando, né? E que as meninas falaram também. Uma peça artesanal é algo mais delicado, não é algo que é feito assim
grande escala, né, algo mais delicado, bem trabalhado, e é isso. As dúvidas sobre a aplicação da economia criativa começam já desde o início, porque a pessoa que está pesquisando sobre, quer abrir um próprio negócio, ela vai perceber que o produto mesmo da economia criativa, ele é muito intangível. A gente trabalha com as artes, trabalhamos com a cultura, mas como que a gente vê que a cultura está sendo valorizada, né? Então, no início, é muito comum as pessoas terem muitas dúvidas, e o que a gente está tentando fazer com esse trabalho é justamente educar, informar, para que a pessoa consiga entender direitinho como que a economia criativa vai beneficiar o negócio dela. É como aplicar a economia criativa. Se você pretende empreender, se pretende abrir um negócio, você precisa ter em mente algumas dicas que são valiosas, né? Que é, primeiro, você ter o objetivo, tem um objetivo, que é, você precisa ter em mente o público que você quer alcançar, o produto que você quer trabalhar, né? Fazer toda aquela pesquisa para saber se realmente é aquilo que você quer. Traçar os objetivos, que também está dentro, né, do objetivo que você quer. Quer ter uma organização do seu negócio, né, colocar tudo num papel, fazer um acompanhamento, uma assessoria mesmo, né? E você precisa também criar um protótipo, que é, digamos que uma peça piloto, né? É o que você quer produzir, com o que você quer trabalhar. Então, você precisa ter uma noção do que você quer fazer. E, e o principal, né, que é colocar a mão na massa, que é colocar aí as caras para fazer e dar certo o seu negócio. E assim, a melhor forma de aplicar a economia criativa é o desenvolvimento da gestão de conhecimento, que é simplesmente tornar o seu conhecimento acessível para terceiros, né? Você passar seu conhecimento para outras pessoas e também absorver o conhecimento que as pessoas têm para lhe oferecer, para estar agregando no seu negócio. Sobre a questão do protótipo que você falou, é interessante até a gente especificar mais um pouquinho. Para você fazer o protótipo, você tem que pensar primeiramente na ideia, né? Fazer uma tempestade de ideias sobre o seu produto, coloca lá no papel, você procura quais são os melhores materiais para você utilizar, qual o tamanho do produto, as especificações técnicas dele, você vai fazer um protótipo. E no início, o que a gente indica para vocês fazerem é você mostrar isso para as pessoas da sua comunidade, mostrar para elas se pedir a opinião delas, o feedback, entendeu? Do seu público, porque são essas pessoas que vão comprar o seu produto. Faz seu protótipo, mostra para as pessoas, pergunta para elas o que você mudaria nisso, se isso atende à necessidade dela, quanto que ela pagaria por essa peça. É importante você, no início, bem no início do seu negócio, você procurar muito ouvir os seus futuros clientes, né? Os seus prováveis clientes. É justamente isso, você fazer um estudo, né? Fazer um estudo de caso, para estar conhecendo o público que você quer, se as pessoas realmente gostam, né? É isso mesmo. E aí, como você falou, o plano de negócios, fazer realmente, procurar fazer um documentozinho legal, colocando o perfil do empreendedor, qual o seu perfil de empreendedor, né? A gente vai falar depois sobre o empreendedorismo, você conseguir absorver muita coisa, né? Procurar colocar no plano de negócios o seu perfil, o perfil das pessoas que você acha que vai ser o seu público, né? Quem que vai comprar seu produto, qual é o gênero dessa pessoa, qual o estilo de vida dela, colocar as informações também que você quer para o seu negócio. Enfim, tudo que você puder pensar sobre, você colocar no papel e fazer o protótipo e errar. Se estiver errado, tudo bem, é um protótipo, sabe? Nada é definitivo nessa fase. É um teste, né, Milene? Isso é um teste, é uma experiência. E aí, com o tempo, você vai conseguir chegar no seu produto final, você vai conseguir estabelecer o seu negócio, você vai conseguir viver a sua criatividade. Eu vou falar um pouco sobre minha experiência no caso, né? 3 anos atrás eu decidi montar uma loja. Nessa decisão. Oi? Tá baixo o áudio? Ah, agora eu tô te vendo, tá tudo preto. Ah, tá. Então, assim, há 3 anos atrás eu decidi montar uma loja e
eu acho que assim, uma das coisas que mais cabem na cidade é moda praia, mas quando eu decidi montar a loja, uma das coisas mais importantes foi fazer o plano de negócios. Então, o meu plano de negócios, eu procurei no Sebrae. Você tem opções tanto de pagar uma consultoria, como você tem a opção de participar de um curso. Então, eu fiz um curso de 2 semanas. O nome do curso é Primeiro Passo. Então, ele vai te ensinar primórdios do negócio. Você vai aprender basiquinho até chegar na última aula. Você tem um modelo, né? Eles lhe dão um modelo de plano e ele vai sim se reinventar sempre. Então, como eles dizem, nunca você moldure e coloque num quadro. Você sempre deixa aquilo ali para você ir dando. Porque aí você vai ver quem é seu público-alvo, você vai ver o quanto você vai investir, quais são as suas fontes, seus fornecedores. Então, antes, a Lamé, eu comprava e revendia. Hoje, na Lamé, eu já faço, já produzo minhas peças. Então, tudo isso a gente vai elaborando com o tempo. Por que fazer as peças? Porque você começa a dar uma identidade para a sua marca. Daí veio também a necessidade de fazer uma faculdade, porque não era minha área. Então, eu acho que eu queria discutir com uma costureira uma coisa que eu não ia entender. Ela ia me explicar 1000 vezes e eu ia ficar olhando para a cara dela sem entender, porque eu não sabia o que era um overlock. E ela falava overlock e eu ficava, tá, tudo bem. Então, eu acho isso muito importante. Conhecimento. Eu acho que nessa parte de uma empresa criativa, você precisa muito conhecimento. É, eu admiro muito pessoas autodidatas, admiro bastante, mas sim, acredito que pessoas autodidatas, elas precisam de conhecimento. Ah, não é só porque eu sei costurar desde criança, eu não vou precisar me aperfeiçoar. Claro que eu vou. Então, o mundo da gente hoje está evoluindo rápido. Então, poderia costurar com a minha mãe de um jeito, hoje é de outro jeito. As máquinas. Então, vejo isso também. Acho que a gente falou um tempinho sobre a questão de talento, né? Então, colegas até aqui na live, Milene, que eu da escola de moda da Socorro Monteiro, e é uma desenhista profissional. Ela tem um talento absurdo. Eu não sei desenhar uma árvore, mas aí, assim, a gente aprende. Então, vai na garra que a gente aprende. Tudo dá certo. É só uma questão de querer, é uma questão de se dedicar, é uma questão de ir atrás, de buscar seu sonho. Então, meu sonho hoje é transformar a minha loja numa marca maior. Então, vou buscar, vou buscar isso. E eu acho isso. Ah, e outra coisa também que eu acho legal, que também a gente vai falar um pouco de aprender, é você ter também um networking. Então, você ter pessoas ao seu lado que possam lhe ajudar. Então, hoje eu posso contar, principalmente hoje na faculdade que eu estou. Então, hoje eu posso contar e fazer parcerias com as pessoas. É, eu quero criar uma coleção de desenhos exclusivos. Então, eu sei em quem eu vou procurar. Então, tem um colega que é faccionista. Eu posso pedir ajuda dela? Posso, né, Leide? Então, assim, é tudo isso. E outra Bem, coisa. Ixi, fala, Leite, pode falar. como ela estava falando, que tudo muda, eu acho que isso é bem a cara da economia criativa, a criatividade de mudar, né? Até a questão das máquinas, eu costuro já desde 14 anos, né? Mas existem máquinas tão novas, tão avançadas, a criatividade de quem cria essas máquinas são tão grandes que tem máquinas que eu nem sequer conheço ainda. E olha que eu trabalho na costura já há muitos anos. Né? Então a gente tem que estar realmente se especializando, buscando novos conhecimentos, porque
essa criatividade é muito extensa, é muito grande. A gente tem que estar buscando crescer junto com ela, andar junto com ela. É verdade, Leide. E as pessoas, elas têm, assim, a maioria tem um bloqueio, né? Que acha que, não sou criativa, então deixa pra lá, não vou tentar. Mas, assim, criatividade é algo que você pode desenvolver. Todo mundo é criativo, né? Só precisa desenvolver. Como até tem no início do nosso slide, aquela citação do Einstein, ele compara o conhecimento com a nossa criatividade, com o nosso pensamento. O conhecimento, todo dia a gente descobre uma coisa nova, né? A ciência descobre uma coisa nova, a história descobre uma coisa nova, mas esse conhecimento, ele é limitado. Já a nossa imaginação, a nossa criatividade, ela nunca termina, ela é infinita e sempre vai ser. Eu estava até conversando com a Leide mais cedo, que ela que falou que ela às vezes tem uma ideia de uma peça e ela fica, meu Deus, essa é a peça mais linda, eu vou fazer essa peça. E aí ela vai olhar na internet e alguém já fez uma peça desse tipo. Tipo, é um pouco frustrante, né, Leide? Mas se a gente parar pra pensar, a nossa imaginação, ela não tem limite nenhum. E pode acontecer muito de você achar que inventou uma coisa e você foi olhar e essa peça já existiu e tá tudo bem se ela já existiu. A ideia, ela é uma coisa maravilhosa. Ela é uma coisa que tem que ser valorizada. E a economia criativa, ela visa valorizar a ideia, né? Porém, uma ideia, ela não significa nada se você não souber aproveitar. Então, pode ser uma coisa que já foi feita, por exemplo, a renda de Bill. A renda de Bill, ela é uma coisa que ela é uma arte que saiu há muito tempo atrás, na época dos reis, das rainhas lá de Portugal, veio para o Brasil e hoje ela ainda pode ser reinventada, ela pode ser colocada em coisas que não eram colocadas antes. E, gente, vamos continuar a tradição. Não é porque é uma coisa antiga, não é porque você fez uma peça que já foi inventada. Aquela pessoa que inventou primeiro, ela pode não ter usado essa ideia da melhor forma possível. Então, o que você faz? Você pega essa ideia e transforma ela e reinventa ela em outra coisa. É a questão da chuva de ideias, né? Eu estava lendo sobre isso e fala muito que não é para você descartar as ideias que você já tem, ou as ideias que você já viu, ou que te deram, as ideias que te deram. Você pode muito bem pegar uma ideia que não é tão boa assim e aperfeiçoar ela de uma forma que ela fique ótima e perfeita e que faça sucesso, não é isso? Eu vejo muito, principalmente na moda, vejo mais. As lojas, elas lançam uma roupa. Quando você vai para uma social, até a modelo é a mesma. Então você passa 5, 6 lojas, é a mesma peça, é a mesma modelo, é a mesma, é o mesmo. Então, não sei, tudo bem, vende, vende, as pessoas querem, querem. Mas até que ponto isso é, assim, a meu ver, né? Isso é uma percepção minha. Então, até que ponto vou farrar a cidade toda, vou vestir todo mundo igual? Às vezes você pode pegar aquela peça, você pode desenvolver em cima dela. Eu acho bonito, sei lá, uma manga morcego. A manga morcego tem aí N coisas. Mas aí eu posso dar outra finalidade, fazer alguma coisa com ela que fique diferente. E aí você se diferencia. Porque sim, as pessoas elas querem o diferente. Querem o diferente. Elas querem sair na rua e olharem para tua roupa e dizer assim, que roupa linda que ela é. E não chegar e dizer assim, essa roupa tu comprou em tal loja, vale, mas naquela loja também. Eu já vi umas 3 pessoas hoje na cidade com a mesma roupa que você. Eu não gosto. Então, é sempre assim, você tem que ser criativo nesse ponto, né? De buscar se reinventar e sempre fazer coisas novas. Porque, por mais que a moda ela seja. Eu acho a moda um processo fantástico. Você pode usar e abusar da sua criatividade para ver. Você vê lojas como Água de Coco. Água de Coco começou com biquíni, só biquíni. Hoje, a Água de Coco tem uma linha de casa. Mas as peças casa da Água de Coco são peças mais voltadas
praiana. Então, os copos, talheres, tudo voltado do lado praiano. Hoje a Água de Coco desenvolve até vestido que você vai para festa, para casamento. Mas tem uma pegada mesmo assim, praia, sem perder a essência dela. Então, sempre está se reinventando, que eu acho que é isso que você pode abusar muito da economia criativa. É moda Outra estúdio. coisa também, Desculpa, pode falar. outra coisa também é que nem sempre você precisa de uma ideia que parta do nada. Por exemplo, na moda, você vê que na moda tudo volta. Exemplo, bucket hat, a bolsa de ombro, a cintura baixa. Aí o bucket hat e a bolsa de ombro era dos anos 90. E o bucket hat a calça de cintura baixa, muito famosa nos anos 2000. E agora elas estão voltando. Estão voltando da mesma forma? Não. Elas sempre se reinventam. A cintura, naquela época, nos anos 2000, a cintura baixa era tão baixa que dava para mostrar a parte de trás. Mas dessa vez voltou, tá fazendo sucesso. Mas é de uma forma com que não seja tão à mostra assim, digamos. A bolsa de ombro, meu filho, a Prada lançou uma, pronto. Voltou com tudo. A questão do suéter. O suéter era muito, muito, muito usado nos anos 80. Também voltou demais, voltou demais. E ele sempre vem se reinventando. Nunca é da forma que foi atrás. Sempre vem com uma criatividade embutida, entendeu? Com uma coisa nova. Para que as pessoas não fiquem na mesmice. Para que as pessoas vejam que realmente tem uma mudança aí. Não é a mesma coisa de lá atrás. É parecido, mas veio de uma outra forma, veio de uma forma mais repaginada, mais original não, mais atual, uma coisa que é mais para agora, entende? E isso também é economia criativa, abusar da criatividade de uma coisa que já foi feita, entende? Era isso que eu ia falar mesmo, era a mesma coisa. Eu ia falar que a moda ela reflete o comportamento da sociedade, né? E a sociedade, sei lá, dos anos 80 era com certeza muito diferente da que a gente tem hoje. Mas a gente consegue trazer elementos daquela época e voltar com eles com a nossa mentalidade de 2021. Por isso que tudo volta mesmo, mas nada volta da mesma forma. Ela volta repaginada e volta renovada, né? Gente, o Uma Isaac coisa que tá eu com... lembrei agora, sobre o nosso projeto de PI, que a gente está falando do Jean Patou. A gente está falando do Jean Patou, né? Ele que fez a saia de tenista, gente, e agora tá bombando demais. Isso em 1920. E a gente tá e agora a gente está em 2021 e ela voltou. 100 anos depois ela voltou com tudo. Tá nas lojas de departamento, tá nas lojas, tudo que é loja, gente. Você for ver, tem saia tenista que tá bombando demais, tô vendo demais. É naquelas lojas da China, tipo Shein, tipo Shopee, tipo, como é o nome daquela que é bem baratinha? É a. Wish, AliExpress. Ai, gente, isso, da Wish também. Gente, e é uma coisa que era usada em 1920 e voltou. Pra você ver como tudo volta, né? Só que de uma forma mais repaginada. Hoje ela vem com a cintura mais alta, ela veio com um franzido mais forte do que naquela época, mais rodada. Enfim, ela vem sendo repaginada, né? Tudo muda. Às vezes as coisas vêm com uma estampa, vêm com um corte diferenciado, vêm com um comprimento diferenciado. É a forma que a moda faz para se reinventar, né? Pronto, eu ia falar também da calça pantalona, né? E se antigamente a gente olhava para uma foto antiga, né? A gente dizia assim, eu jamais usaria uma calça dessa. Que moda feia, calça folgada desse jeito. Eu cheguei a ver calça pantalona quando eu era criança e as pessoas usando e eu achava bonita, mas nunca imaginei que hoje
eu fosse ver tanta calça pantalona, e como eu trabalho com oficina, eu faço muita calça pantalona de modelos diferentes, mas o mesmo estilo. A mesma coisa. Eu tenho fotos da minha mãe nos anos 90 usando uma calça bem aqui assim, ó. E aí eu lembro que quando eu era criança eu falava assim, mãe, como é que a senhora tinha coragem de sair de casa com essa calça aqui no meio da barriga, que coisa feia. Porque a gente estava nos anos 2000 e vocês sabem que anos 2000, né, era aquela calça que faltava chegar no joelho, de tão baixo. E eu falava, mãe, que coisa feia, como é que você tinha coragem de sair de casa assim? E hoje, essa água eu bebi. Eu só sei andar agora de cintura alta. Moda, como eu falei, é comportamento. Então, assim, a gente é muito influenciado pelas coisas, e principalmente hoje com as mídias, né? Aí, tipo, a gente acha uma coisa feia, até uma Kardashian, até alguma influencer utilizar, e a gente já acha bonito, né? É muito doido esse processo que a gente tem de gosto, porque o nosso gosto ele é moldado pelos fatores externos. Exatamente, as pessoas compram muito a ideia, né? E é tão replicado quando um artista usa que se torna moda rapidinho e as pessoas não querem nem saber. Fulano usou, que nem agora, a gente pode até usar um exemplo da atualidade, né? Que o Big Brother está bombando com a Juliette. Tudo que a Juliette usa lá dentro, o pessoal quer usar aqui fora. É o batom, é a roupa. Inclusive, eu já vi na internet uma loja fabricando o vestido que ela usou. Gente, a minha irmã comprou um vestido chamado Vestido Juliette, que é um vestido, uma camiseta branca com um espartilho Um preto. crop preto. Aí, completamente influenciada. Completamente influenciada, gente. Engraçado É isso. como artista lança, né? Lembra daquele clipe da Anitta? Eu acho a Anitta o exemplo mais fantástico de marketing. Ela, tudo que parece assim, que ela pega, ela transforma em dinheiro. A Anitta tem tudo. E aí, aquele clipe foi Vai Malandra, que ela aparece com fita isolante, foi um boom na cidade de casa de bronzeamento. Então, não era só a fita isolante, tinha modelos. Eu via, sério, eu fiz isso uma vez, peguei uma insolação, quase que eu fui pro hospital, eu fiquei um camarão. E aí, tanto que eu fui, tinha uns biquínis já, tipo assim, uma bandeira do Ceará, biquíni de coração. Então, as pessoas, elas usam a imaginação, né? Elas são tão criativas ao ponto de pegar uma fita isolante e transformar num biquíni. E aí, surge uma economia muito grande dessas casas, que hoje eu acho que nem tantos, né? Passou a moda, até por conta do sol. Eu acho que a quantidade de gente pegando insolação também foi absurda. Mas isso é super legal. É aquela questão do empreendedorismo, né? E a gente vai já falar sobre isso. É você ver uma oportunidade e você agarrar essa oportunidade e tirar tudo que você puder dela. A pessoa vê e é muito fácil até para você prever, né? Para vocês, como você deu o exemplo da Juliette, ela usou aquela roupa na festa e todo mundo falou dessa roupa. O que que essa loja que a minha irmã foi e fez? Viu uma oportunidade ali, gente, vamos usar o nome dela, vamos usar esse modelo, já fez em semanas, ela já tinha nas mãos dela um produto que deve ter vendido pra caramba, porque da última vez que eu olhei, tinha até esgotado. Então, o empreendedor, ele tá aí, é uma pessoa que consegue ver uma oportunidade em tudo, até mesmo nos problemas, que a gente vai falar isso também daqui a pouco, sobre a análise SWOT. Outro setor também que trabalha muito com a criatividade é quem é youtuber, né? Que trabalha justamente com isso, com se expor. Tem que ter também criatividade para você gravar seus vídeos e montar um conteúdo legal. E, querendo ou não, você está dando sua cara a tapa ali e é um empreendimento, querendo ou não. É uma forma de empreender na criatividade. Porque para você fazer sucesso, pelo que eu acho, pelo que eu sei,
Você precisa ter um conteúdo de qualidade. Às vezes nem a pessoa faz sucesso, não sei nem por quê. Mas, assim, de partir do pressuposto, né? A pessoa, para ela fazer o sucesso, ela tem que ter disciplina, né? Ela tem que ter muita criatividade, muita paciência. Você tem que aprender a mexer em vários softwares, tem que aprender a mexer em edição de vídeo, essas coisas e tal. E é bem complicado. E querendo ou não, você tem que ter muita criatividade para você montar seus conteúdos, para você montar um vídeo legal, que prenda a atenção das pessoas até o final, que as pessoas deem like, que as pessoas compartilhem. E, enfim, caminhar atreladamente com a criatividade. Assim como quem trabalha também com o Instagram, né? Tipo, a Boca Rosa é outro exemplo de marqueteira, assim, fenomenal. Ela entrou no BBB ano passado, praticamente só para promover a marca de maquiagem dela. E agora ela tem marca de maquiagem, marca de produto de cabelo, é isso, é aquilo. E a mulher bomba, mulher bomba. E é isso, ela trabalha muito com a criatividade dela. Ela fez todo um trabalho visual, da questão das cores, né? Do azul ser o azul ser da mulher discreta, a mulher empreendedora, e o rosa ser da mulher moleca, da mulher da cachorrada, enfim. Ela diz que tem muito dessas duas coisas, né? E tudo isso parte da criatividade. E ela trabalha muito com isso, com a questão das cores, a questão de atrelar, a questão de, tipo, se a pessoa vê um post dela no Instagram, só pelas cores já identifica que é dela, entendeu? Não precisa nem a pessoa ver o nome lá, a Bianca Andrade, não. A pessoa já identifica que as coisas são dela, porque ela deixou bem claro isso, ela trabalhou bastante com a identidade visual, e isso vai ser falado bastante na parte do empreendedorismo. E é isso, gente. Ela trabalha muito bem com essa questão da identidade visual, com a criatividade, se deu muito bem, vende absurdamente bem, e agora ela tá lançando mais e ficando cada vez mais rica. Bem, a ideia central da economia criativa é incluir os processos, né? As ideias, o empreendimento que usa como a criatividade como destaque. Isso já foi falado, mas a gente tem que sempre lembrar que o destaque é a criatividade. A criatividade ela tem que ser o centro, porque como a Milene já tinha falado, se você não for criativo, se a sua ideia não for uma ideia que replique, não vai gerar renda para aquilo ali. Por exemplo, a gente estava falando dos artistas. A sua ideia tem que ser criativa num ponto que as pessoas comprem essa ideia. Tem que ser chamativo para as pessoas. Tem que mostrar que aquilo faz sentido, que aquilo que você fez tem um sentido para aquilo ali. Não é só para fazer modinha. No caso da moda, é para fazer modinha, lógico. Todo mundo quer, fulano, eu vi fulano na televisão, aí sai todo mundo comprando. Sim, mas no caso do Jean Patou, não foi só uma modinha que ele fez algo que ficou para a história, ficou por gerações. Então, é muito importante que essa criatividade, quando a gente for pensar em criar algo, eu penso em fazer uma coleção de moda. Eu vou falar aqui, eu não sei se dá para falar sobre nome de marcas aqui, mas eu trabalhei para uma empresa, não vou citar, eu trabalhei para uma empresa há 13 anos. E aonde eu ver uma peça dela, eu não preciso nem olhar para a etiqueta. Eu sei que é dela. Eu vejo assim, eu digo, posso comer essa blusa, é da loja tal. Quando eu vou olhar a marca, eu não disse? É a identidade, a criatividade também gera a identidade do produto, né? Então, eu penso assim, que aquilo que vai ser criado tem que ter a cara de quem está criando, tem que mostrar para o mercado e permanecer, né? Permanecer, mesmo que saia de moda, depois vai voltar, e quando voltar, todo mundo vai lembrar daquela empresa que fabricou, daquela pessoa que fez, e permanecer aí por bastante tempo na cabeça das pessoas. Só porque as pessoas que estão assistindo essa reunião, elas não estão na faculdade, então elas provavelmente não sabem quem foi o Jean Patou. Então, assim, só para dar uma base para quem está assistindo,
Jean Patou, ele foi um estilista, né, na época, se denominava estilista, não design de moda, dos anos 20, e ele foi, assim, um dos maiores nomes da época, ficou na boca do povo, porque ele foi inovador demais. Enquanto os anos 20 tiveram uma mudança ali na silhueta, né, da feminina, principalmente, porque elas mudaram totalmente o estilo de vida delas, durante e depois da guerra. E o Jean Patou, ele, em meio a toda essa mudança, ele trouxe uma ideia esportiva nas roupas dele. Então, ele criou a saia de tênis, que é uma saia bem curta para os padrões da época, e aquilo ali abriu portas enormes para ele, porque ele viu que as mulheres precisavam de umas roupas que sejam um pouco mais confortáveis, que aquela silhueta antiga já não condizia mais com a identidade das mulheres da época, e ele foi nadando contra a corrente, trouxe essa ideia inovadora na época, porque a saia daquela tenista, quando aquela tenista apareceu com aquela saia, assim, o mundo se acabou. E ele criou uma coisa, como a Leite falou, uma coisa que até hoje é lembrada. E até hoje, mais de 100 anos, ainda se usa e voltou agora, né, como a Vitória falou, a saia de tênis voltou, a saia de tenista. Então é só isso, é só para dar uma ideia de quem foi o Jean Patou, né? A renda, ela chegou aqui no Nordeste pela família imperial portuguesa. Ela, na época, ela era utilizada mais para roupas eclesiásticas, pessoas da igreja. Com o tempo, ela chegou aqui, tudo que chega aqui no Brasil, né? Tudo que chegou de fora, de Portugal, a gente deu a nossa cara. E essa renda é conhecida hoje como renda de bilro. É utilizada para basicamente tudo. Ela é um trabalho muito bonito. A gente vem trabalhando com a nossa rendeira. Né? A gente vai fazer um design de uma peça com ela. E nesse trabalho, a gente vai ter que ensinar também para vocês que estão assistindo a fazer uma peça não produzindo a renda, mas utilizando ela no processo, né, de design da peça. O foco da peça vai ser a renda. E outra coisa que como eu tinha falado antes, né, que a sustentabilidade ela sempre anda atrelada na economia criativa. No caso das rendeiras também, porque a maioria delas utiliza de materiais que a gente pode encontrar em casa, entendeu? A almofada que elas utilizam, que ela é de forma cilíndrica, né? Dentro daquilo ali que elas usam um forro, não é um forro comprado. Elas usam crina, elas usam folha de bananeira, elas usam palha, elas usam vários tipos de material que não precisa necessariamente ser comprado, entendeu? Dá para usar, dá para procurar e achar no quintal de casa ou com uma amiga, enfim. E como a maioria delas moram em interiores mais assim praianos e tal, a maioria tem isso em casa, entende? E outra coisa, em vez de usar alfinetes, elas usam espinhos de cardeiro, espinhos daqueles cactos bem grandes, sabe? Então, elas poderiam comprar o alfinete, mas aí elas não iriam estar utilizando da sustentabilidade, né? E da esperteza, da criatividade. Gente, qual a pessoa? Eu fico abismada com a criatividade desse povo. A pessoa usar um espinho de cardeiro como um alfinete. E dá super certo, porque o espinho, não sei se vocês já viram, é um espinho bem grande, mais ou menos desse tamanho, assim. E ele encaixa super bem. Ele realmente dá para ser usado como um alfinete. Ele é muito grande, então não tem como se perder da vista. E como a maioria das mulheres que fazem são já mais de idade, auxilia ainda mais elas nisso, né? Na questão da visibilidade. O bilro é feito de madeira, se eu não me engano é de bambu, uma coisa assim. E poderia também mandar fazer, mas não. Geralmente quem faz esses bilros são os maridos das próprias rendeiras, das artesãs. E elas sempre usam da criatividade para não ter que comprar o material, e sim fazer em casa. Gente, é criatividade pura isso. Criatividade pura que usa para gerar uma economia criativa. Porque, querendo ou não, cada peça de renda ela tem a sua singularidade. Nunca vai existir uma peça de renda que seja igual à outra.
porque cada mulher tem uma forma de fazer elas mesmas e desenham, fazem os desenhos do pique, elas que criam os desenhos, elas que fazem, cada um tem sua forma de fazer. E isso, querendo ou não, muda muito a peça. É uma peça totalmente diferente da outra. Mesmo que ela queira fazer a peça igual, sempre vai sair de uma forma diferente, porque não é algo mecanizado, é algo feito com as mãos. E assim, Vitória, no caso da nossa rendeira, ela, na verdade, ela aprendeu a fazer muito nova, né, a renda. Então, no início, pelas conversas que eu tive com ela, foi bem feito dessa forma bem tradicional. Hoje em dia, ela trabalha no centro de rendeiras e tem uma pessoa lá, tem pessoas que trabalham nesse ramo de material, né? Então, no caso dela, tem uma pessoa que produz os birros, que produz tudo para ela. E uma coisa muito boa desses materiais é que eles são extremamente duráveis. Ela disse que nem lembra quando foi que ela comprou a almofada, quando foi que ela comprou os birros. É uma coisa que realmente a gente não vê tendo um giro, sabe, um estrago, jogando coisa no lixo. Não tem, todos os materiais são muito duráveis. É quase assim, descarte zero de material. Realmente é uma coisa bem sustentável mesmo. Pronto, e com isso a gente encerra o encontro de hoje. Queria agradecer a presença das meninas. E na próxima aula, na próximo encontro, a gente vai falar sobre o empreendedorismo, o que assim, você pode fazer se você estiver pensando em empreender. Até mais, então. Tchau, meninas. Tchau, gente. Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, gente. Foi maravilhoso o encontro. Até a próxima. Tchau, boa tarde. Tchau, meninas.